Olá, meus caríssimos amigos e amigas do curso de Agência de Investigação Confidencial e Reservada do SEDAIC Piauí Brasil. Meus caríssimos, eu gostaria de, antes de iniciar a nossa aula, pedir a todos que façam a sua inscrição no canal, que dê o seu likezinho de positivo ou negativo, porque agindo dessa forma, vocês só estão me ajudando a melhorar o conteúdo das aulas, ok? Obrigado. Portanto, nós agora, seguindo a nossa disciplina de Direito Constitucional, nós iremos falar agora, na nossa 9ª aula, do Poder Executivo. Bom, o Poder Executivo, certo? É um poder que tem como intuito comandar e governar a população, administrando ali os seus interesses públicos. Esse poder, ele tem como obrigação fazer parte das atribuições e, além disso, cumprir e fazer cumprir as ordenações legais da Constituição na esfera nacional, estadual e municipal. Por esse entendimento, é dever do Poder Executivo administrar os interesses da sociedade, efetivar as leis propostas e dividir entre os demais poderes a gestão referente à educação, à mobilidade urbana, à saúde, à segurança, etc. Essas são as principais. O Poder Executivo, ele é o responsável por governar e colocar em prática as leis no âmbito nacional, estadual e municipal. Também o Poder Executivo, ele é dividido em 3 poderes, porque acabamos de falar que ele coloca em prática as leis no âmbito nacional, estadual e municipal. Por isso ele é dividido em 3 vertentes. Ali obedecendo o que foi estabelecido ainda, nós já falamos sobre isto, certo? Por Montesquieu, que entre o século XVII e o século XVIII, ele já dizia que, de acordo com esse filósofo, ele já dizia que o poder é dividido em poder executivo, legislativo e judiciário, e que, apesar de haver um nível hierárquico entre esses poderes, todos eles podem atuar de forma conjunta e harmônica entre si. Como o próprio nome sugere, é executivo, certo? Ele vem de quê? Ele vem a ser a atribuição de executar as leis propostas pelo Poder Legislativo, que nós já falamos na aula anterior, ele é o responsável por criar, o Legislativo, ele é responsável por criar e legislar as leis. Em sendo assim, a atuação do Executivo é colocar em prática as leis, deixando ali os cidadãos mais próximo do seu exercício político. Além disso, é dever do Poder Executivo cumprir as determinações contidas na Constituição Federal, tanto no nível estadual, quanto municipal e federal. De modo geral, o Poder Executivo funciona como um sistema político no qual faz parte, ou seja, a nível federal, estadual e municipal.
Nosso sistema, ele é considerado um sistema presidencialista, em que a principal figura política é o presidente da República, que é escolhido de forma democrática, por voto direto, a cada 4 anos. Já no sistema parlamentarista, a figura política ali é escolhida pelo parlamento, que conta com o apoio dos parlamentares, que não é o caso do Brasil. O Brasil é um sistema presidencialista. Das características do poder executivo. Bom, as principais funções do poder executivo, uma das principais é fazer com que as leis sejam executadas de forma prática a favor da população. Nesse sentido, a gente pode dizer que é dever do Poder Executivo administrar os interesses da sociedade, efetivar as leis propostas e dividir entre os demais poderes a gestão referente à educação, mobilidade urbana, saúde, segurança, etc. Essa divisão da gestão administrativa ocorre entre 3 níveis de atribuições, das quais as mais direcionadas a uma da divisão do poder, ou seja, em nível federal do governo, é o do presidente da República, que representa o país nas decisões que envolvem assuntos internacionais. Além disso, também determinar políticas regidas pela Constituição que dizem respeito aos Estados. Já isso nós falamos a nível federal. Já a nível estadual, a figura representativa no executivo é do governador, que de forma geral são responsáveis por administrar o Estado, tá? Administrar o Estado com base na Constituição estadual. Sendo assim, cada governador administra a porção territorial a qual foi encarregado no momento da eleição, no qual ele foi eleito para governar. Por fim, nós temos também a representação das prefeituras, certo? Que se caracteriza como o poder mais próximo da população as prefeituras. Cada prefeito, ele possui como obrigação seguir a lei orgânica do município e também de seguir as determinações da Constituição estadual e federal. No entanto, podemos dizer que o poder executivo, apesar de existir a ideia de que os outros poderes são superiores, ele atua de forma conjunta com os demais. Dessa forma, tanto o executivo quanto o legislativo e judiciário são, apesar de serem independentes, devem atuar de forma colaborativa e harmônica entre si. Falemos da divisão do poder executivo. O poder executivo, como a gente vê exaustivamente falando, ele se divide em 3 instâncias.
de governo, sendo elas nível municipal, batemos nessa tecla, que se vai se caracterizar pela presença dos prefeitos e vice-prefeitos. A nível estadual e Distrito Federal, que fazem parte dessa divisão, os governadores, os vice-governadores e os que lideram o executivo. A nível federal também, podemos dizer que a nível federal ele é representado pelo presidente da República, como já falamos, e o vice-presidente, sendo ali ele a figura máxima do poder executivo. Além dos níveis de governo, que formam o executivo, também fazem parte da formação desse poder os agentes públicos, ou seja, as secretarias, tantos estaduais, federais como municipais. No caso das federais são os ministérios, tá? que é o ministério no âmbito federal. Tá? Bom, falando isto, vamos nos adentrar no poder executivo no Brasil. Bom, falamos do poder executivo de modo geral, agora falamos especificamente no Brasil. No Brasil, o poder executivo ele funciona por meio do sistema presidencialista. Neste caso, a figura do presidente ele é a figura mais significativa e conta com o auxílio dos ministérios dos estados, ministro de estados, os ministros de estado. O presidente ele é escolhido por meio de voto popular e universal a cada 4 anos. Já os ministros são determinados por escolha do próprio presidente. O presidente pode permanecer no cargo em caso de ser eleito por apenas mais um mandato, totalizando aí 8 anos em um único período subsequente. E os ministros e secretários, tanto estaduais quanto municipais, são escolhidos pelo presidente, governadores e prefeitos. A escolha ele depende única e exclusivamente do conchavo político, dos jogos políticos que ocorrem nos processos eleitorais. Em todas as esferas do poder, seja ele estadual, municipal ou federal, os representantes principais contam com um vice-presidente, ou seja, vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito. E como funciona esse poder executivo em outros países? O poder executivo exerce funções diferenciadas conforme o país em que está inserido. Em países em que o sistema é presidencialista, tudo isso que nós falamos é a principal forma de governo. O executivo ele é representado pela figura do presidente da República, que conta com o auxílio dos ministros, secretários e governadores. Já em países em que o sistema é parlamentarista, tá? O poder executivo se divide em primeiro-ministro, que é o chefe de governo, e o rei, que é tratado de monarca, geralmente representado pela figura de um rei, aquele que possui como cargo e com a determinação de chefe de Estado. Por fim, em países em que o governo é regido totalmente pela monarquia, o monarca assume as funções tais quais as de presidente,
como chefe de governo e de Estado. Já em nosso país, no Brasil, os requisitos para quem deseja se candidatar em alguma das instâncias do poder executivo está previsto aí no artigo 14 da Constituição Federal, onde ali existem alguns requisitos, tais como a nacionalidade brasileira, né? O exercício dos direitos políticos em dia, né? O exercício dos direitos políticos em dia, ter 18 anos de idade, tá? Completos, tá? Alistamento na Justiça Eleitoral, tá? Domicílio eleitoral na circunscrição aonde ele quer pleitear o cargo, válido para as eleições estaduais, filiação a um partido político, além da idade mínima para concorrer a um cargo, a qualquer um cargo. No caso da idade, podemos dizer que neste caso, não pode se eleger cidadãos inalistáveis ou que sejam analfabetos. Tá? Portanto, os inalistáveis se dividem em dois casos. Os conscritos, aqueles que ainda prestam serviço militar de forma obrigatória, e os estrangeiros. Acrescentamos que no caso do analfabeto, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, diz que o alistamento eleitoral e o eleitor e o eleito são facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Em suma, para finalizarmos, o Poder Executivo tem as seguintes obrigações, as principais: efetivar as leis, mesmo que seja necessário utilizar a violência garantida pelo monopólio da força policial, administrar os setores públicos de serviços à população, manutenção das relações diplomáticas do país com as outras nações e estabelecer as Forças Armadas. Essas são as três características, certo, principais, certo, da administração do poder executivo. Bom, vamos finalizar aqui, certo, na nossa 10ª aula de Direito Constitucional. Nós iremos tratar do assunto do terceiro poder, que é o judiciário. Falamos do executivo, falamos do legislativo, do executivo, e na nossa 10ª aula falaremos do judiciário. Obrigado a todos e espero ter contribuído com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.